Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Nós vamos iniciar esse nosso estudo bíblico desse dia 6 de agosto. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No dia 30 de julho, nós tivemos a primeira parte sobre a criação divina e a evolução da espécie. Foi, na verdade, uma introdução para o estudo de hoje, sobre Gênesis 1, 20 a 25, onde lemos: E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isto era bom, e Deus os abençoou, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. E Deus disse: Que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom. Vamos cantar com o grupo Kyrie, Eu Vi do Céu. Eu vi do céu uma gotinha cair, eu vi no chão uma florzinha abrir. Foi Deus quem fez a gotinha cair, foi Deus quem fez a florzinha se abrir. Eu vi no mar uma ondinha quebrar, eu vi no ar um passarinho voar. Foi Deus quem fez a ondinha quebrar, foi Deus quem fez o passarinho voar. Eu vi em ti uma luzinha brilhar, eu vi em ti um irmãozinho a cantar. Foi Deus quem fez a luzinha brilhar, foi Deus quem fez o irmãozinho cantar. Irmãos e irmãs no Salvador, o nosso texto trata sobre a criação da parte de Deus dos animais. Deus criou todos eles, um por um, de acordo com a sua espécie. E esta frase, de acordo com a sua espécie, eu acho tremendamente esclarecedor. Nós não podemos esquecer que Gênesis foi escrito bem antes de haver ciência e biologia. E nos dias de hoje, espécie é uma palavra utilizada pela biologia para a descrição básica de um ser vivo. Vamos relembrar o que nós aprendemos na escola: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Uma espécie, por exemplo, dentro do reino animal, somos nós. Somos da espécie humana. Tem a espécie de gatos, tem a espécie de cachorro e assim vai. A espécie é basicamente a descrição daquele animal, daquele ser vivo. Mas infelizmente, até dentro da igreja tem lideranças que dizem que Deus usou a evolução para criar tanto os animais como os seres humanos.
E esses creem na teoria de Darwin, que disse haver primeiro animais unicelulares, depois os pluricelulares, os peixes que viraram anfíbios, que viraram répteis e aves até chegarem aos mamíferos e seres humanos. A teoria que de um único ser todos os seres foram evoluindo até chegar ao que temos hoje, é o que a Bíblia diz? É claro que não. A Bíblia é bem clara quando diz que Deus criou os animais, cada um de acordo com a sua espécie. Isto está claro. Deus criou a ave, ave. Criou peixe, peixe. Criou cachorro, cachorro. Gato, gato. Ele nos criou como seres humanos, homem, homem, mulher, mulher. Não há espaço na Bíblia para estas lideranças religiosas dizerem que Deus usou a evolução das espécies para criar tanto os animais quanto os seres humanos. E eles ainda têm a ousadia de dizer que Gênesis não passa de uma metáfora, que não foi bem assim que aconteceu e que houve a existência de todas as coisas. Vocês sabem qual é o perigo disso, de uma afirmação assim? O perigo é que se começarmos a tirar, mudar ou duvidar do relato da criação, desse livro histórico de Gênesis, toda a Bíblia corre o risco de passar a ser dúvida também. Poderemos duvidar do próprio sacrifício redentor, salvador de Jesus. Podemos duvidar de que ele é de fato o Filho de Deus, dos seus milagres, da sua ressurreição e assim por diante. Bom, o que se pode fazer aí, a não ser jogar a Bíblia no lixo, porque não vai servir para mais nada. Mas o que nós cristãos confessamos é que a Bíblia é a palavra poderosa de Deus, que ele deixou para toda a humanidade. É a verdade revelada e inspirada pelo Espírito Santo. E como disse o apóstolo Paulo, esse evangelho, essa palavra é poder de Deus para a salvação. E Jesus complementa dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E dentro dessa verdade, Deus nos revela que os animais foram criados de acordo com as suas espécies. Mas aí os evolucionistas comentam: mas não é assim o que diz a ciência. Ela diz que os animais evoluíram, foram mudando com o tempo. Mas aí nós temos que rebater dizendo que também não é bem assim, que a ciência séria diz e que eles estão mal informados. Se não, vejamos, a ciência não consegue mostrar uma evidência científica de que houve a evolução de uma espécie. Eles dizem que não conseguem comprovar porque isso tudo aconteceu há milhões e milhões de anos atrás. Ora, se aconteceu no passado, deveria de ter pelo menos uma comprovação científica no presente. Sabem qual é a resposta? É que eles imaginam o que pode ter acontecido no passado. Aí criam teorias e mais teorias e creem que tenha acontecido dessa forma. Porém, não há nenhuma evidência científica que comprova isso. O que se escuta por aí são alguns professores que dizem ter encontrado um registro fóssil de um peixe e que esse peixe tinha um dente e que agora esse dente sumiu. Você sabe o nome disso? Adaptação. O ser humano não muda com o tempo? É claro que muda. Mas isso é adaptação dentro de uma mesma espécie. Não importa se o peixe antes era amarelo e agora ficou avermelhado, se tinha as escamas e agora passou a ter couro, se nós tínhamos mais pelos ou menos pelos, cabeça maior ou cabeça menor, isso tudo é a adaptação de uma mesma espécie. Ave sempre foi ave, peixe sempre foi peixe, e o homem, ser humano, sempre foi ser humano.
Irmãos e irmãs, Deus criou os animais selvagens e domésticos conforme o texto lido. E aqueles que são selvagens podem até serem, de certa forma, amansados. Mas conforme a espécie e característica deles, nunca deixam de ser selvagens. E não passam a ser domésticos. E um dia, menos dia, eles podem atacar o seu dono. Como já aconteceu em várias ocasiões. Então são raras as exceções num caso como esse. Eu fico imaginando o que pode existir no fundo dos oceanos e que ainda não foi visitado e pesquisado pelo ser humano. Imagino que deva ser incrível, fantástico, maravilhoso e, penso eu, imaginável. A criação dos animais é tudo isso e mais um pouco. É espetacular. Por quê? Porque foi criado por Deus, Pai Criador. Eu quero finalizar esse estudo com alguns versículos do Salmo 148. Diz assim: Aleluia, louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor, sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes. Desde a terra, louvem o Senhor. Louvem-no monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor e ventos fortes. Louvem-no animais selvagens e todo gado, animais que rastejam e aves. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. O alto dos céus, o sol, a lua, as estrelas luzentes, os monstros marinhos, o fogo, o granizo, animais selvagens e domésticos que rastejam, aves, é toda a natureza louvando o seu Criador e obedecendo à lei e à ordem de Deus. Basta uma palavra do Senhor que todos os animais obedecem, como aconteceu na Arca de Noé. Uma palavra ou um gesto e o mar se acalma, como aconteceu com Jesus. Uma ordem divina e o céu derrama água durante 40 dias e 40 noites, como aconteceu no dilúvio. Uma palavra somente e o fogo cai do céu, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Basta uma palavra do Senhor, e toda a natureza já criada se prostra diante da grandeza e poder dele. E agora, para finalizar, eu te convido a, junto comigo, com alegria e louvor, exaltar o Deus Criador com o salmista no Salmo 145, 21. A minha boca proclamará o louvor do Senhor. Que todos os seres vivos louvem o seu santo nome, para todo sempre. Aleluia. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levanta o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Que este Senhor, Criador do céu e da terra, esteja com cada um de nós, em todos os momentos da nossa vida. Se cuidem. Até a próxima. Tchau. Eu vi em ti uma luzinha brilhar, eu vi em ti